Graça e paz, povo de Deus, homens e mulheres, amadas e amados do Senhor. Nós estamos começando esse momento de culto aqui da Igreja Metodista Central de Belo Horizonte. Hoje um dia especial para nós, primeiro domingo do mês, é o domingo que nós celebramos aqui na igreja a Santa Ceia. Aquele memorial que Jesus deixou para nós, para que nós celebrássemos, lembrando em memória do seu sacrifício naquela cruz por nós. E eu queria começar esse culto lendo aqui na palavra de Deus, uma palavra que o apóstolo Paulo deixou para a igreja de Corinto, quando ele fala: porque eu recebi do Senhor e também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Então hoje nós temos esse domingo especial na vida da nossa igreja, quando a gente comemora a ceia do Senhor. E hoje todas as famílias da nossa igreja, em função do momento que nós estamos vivendo no país, cada família vai celebrar a ceia na sua própria casa. Os elementos serão consagrados pelo nosso pastor José Pontes, e nós vamos assistir o ritual de consagração nas nossas casas, dos elementos da ceia, e vamos celebrar juntos com os nossos filhos, com as nossas esposas, com os nossos maridos, esse memorial que Jesus deixou para nós celebrarmos. Nós vamos ter uma palavra de oração nessa hora, nós vamos fazer uma meditação na Bíblia, na palavra de Deus, e eu queria convidar você para fechar os seus olhos, curvar sua cabeça e onde você está agora, e fazer essa oração junto conosco. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo privilégio e a oportunidade que temos de entrar mais uma vez na tua presença, Senhor, hoje nas nossas casas, celebrando o memorial que o Senhor deixou para nós, para que nós pudéssemos celebrar em família, Deus, lembrando do teu sacrifício naquela cruz no nosso lugar. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu grande amor para conosco, por ter entregado a sua própria vida no nosso lugar, para que nós tivéssemos vida, e uma vida em abundância. Nós pedimos que o Senhor abençoe a tua palavra nessa hora, que vai ser compartilhada, e que o teu Espírito Santo complete essa palavra no coração de cada um que está nos ouvindo nessa noite, seja nas suas casas, no seu trabalho, na rua, nos hospitais, onde essa palavra estiver chegando, Deus, que teu Espírito Santo abençoe as pessoas que estiverem ouvindo. Nós te louvamos, te agradecemos, sabemos que a tua palavra não volta vazia, mas ela faz aquilo para o qual ela foi enviada. Então essa noite nós te pedimos, Senhor, complete a obra no coração de cada pessoa que está ouvindo essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Hoje eu queria compartilhar um trecho da palavra de Deus com você, e apenas um versículo da Bíblia, que está escrito lá em Gálatas, na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja da Galácia. E nela, no final da carta, ele deixa um versículo para aquela igreja muito forte. E eu queria compartilhar esse versículo com você, uma palavra de poder, uma palavra de força, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E o apóstolo Paulo escreve para a igreja aos Gálatas, dizendo, capítulo 6, verso 14, longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Essa é uma palavra muito poderosa do apóstolo Paulo, em que ele estava dizendo aqui com toda a força, com toda a certeza no seu coração, que a glória do apóstolo Paulo, ela estava na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu queria, iniciando essa mensagem, compartilhar uma pequena ilustração com você. Esses dias eu estava lendo um livro e estava contando uma experiência de um jovem evangelista que estava fazendo um trabalho de evangelização numa praça pública, e lá tocando violão e pregando a palavra de Deus, e algumas pessoas muito isoladamente assim estavam
ouvindo aquela palavra. E na hora que aquele jovem terminou, ele fez uma oração, como essa que nós fizemos aqui agora. E começou a juntar as suas coisas para poder ir embora para casa, desligando o equipamento de som, guardando o violão no box, né, na caixa do violão. Enquanto ele juntava as coisas ali na praça, um jovem que estava ali naquela praça aquela noite, se aproximou daquele jovem evangelista, aquele pastor jovem, e disse para ele: olha, essa palavra que você pregou aqui essa noite na praça, tocou muito no meu coração. Eu estava sentado ali no ponto do ônibus, mas eu estava ouvindo a sua mensagem. E eu fiquei muito tocado por essa palavra. E eu queria saber de você o que eu preciso fazer para eu ser salvo. E diz a história que aquele jovem evangelista, sem dar muita atenção para aquele rapaz que havia se aproximado, simplesmente disse para ele: tarde demais. E o jovem não entendeu essa palavra do evangelista. E ele ficou incomodado com essa palavra e insistiu com o evangelista: mas como assim? Tarde demais? É tarde demais para eu ser salvo? O que eu preciso fazer? E o jovem disse para ele: olha, tarde demais. E ele disse: mas não é possível. Não tem nada que eu possa fazer. Aí diz a história que o jovem evangelista olhou nos olhos daquele rapaz e disse para ele: tarde demais. Tudo o que precisava ser feito, Jesus já fez naquela cruz. Você só precisa abrir o seu coração, receber a palavra de Deus e entregar a sua vida para Jesus. Tarde demais. Tudo o que precisava ser feito, Jesus já fez ali naquela cruz. E é o que nós estamos celebrando hoje. A ceia do Senhor é uma lembrança do sacrifício de Jesus por mim e por você, ali naquela cruz. E certamente você já deve ter reparado, mas quase todos os lugares que nós vamos, nós encontramos uma cruz. Ela está nas igrejas, a cruz está nas lápides, a cruz também está nas joias que muitas pessoas carregam, às vezes no pulso, às vezes no colar, com uma cruz. Deus chegou mesmo a colocar uma cruz no nosso céu, que é o Cruzeiro do Sul, que só pode ser visto aqui do hemisfério sul. E essa cruz está aí em todos esses lugares para nos lembrar, a mim e a você, que um dia, há mais de 2000 anos atrás, Jesus entregou a sua vida ali naquela cruz, para que eu e você pudesse termos o perdão dos nossos pecados. E o apóstolo Paulo foi um dos apóstolos de Jesus que viveu essa verdade com uma intensidade muito grande. Paulo, ele teve um encontro com Jesus numa época que ele perseguia a igreja de Cristo. E o Senhor se aproximou de Paulo e disse: Paulo, Paulo, por que me persegues? Na época ele chamava Saulo até. E Saulo fala para Jesus: quem és tu, Senhor? E Jesus responde para ele: eu sou Jesus a quem você persegue. Paulo era um perseguidor da igreja. E aí acontece ali naquele momento a conversão de Paulo. E nunca mais a vida dele foi a mesma. Ele entregou completamente a sua vida para Jesus. Porque ele sabia que a única esperança de salvação estava ali em Jesus. Ele é o único caminho para nós nos reconciliarmos com Deus. Por isso o apóstolo Paulo declara à igreja de Gálatas com tanta firmeza, com tanta segurança: eu me glorio na cruz de Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Hoje as pessoas se gloriam em muitas coisas. Algumas pessoas se gloriam nos recursos financeiros que elas possuem. Outras pessoas se gloriam na sua cultura, no seu conhecimento. Outras pessoas se gloriam nos bens que elas têm.
E agora nós estamos vivendo um momento no nosso país que nada disso é solução para o problema que nós estamos vivendo. O nosso dinheiro não vai nos isentar de sermos contaminados pelo coronavírus. Os nossos bens, a nossa cultura, nosso conhecimento, não tem nos impedido milhares de pessoas de serem contaminadas com o vírus que tem assolado o mundo e assolado o Brasil. E Paulo reconheceu isso na sua própria vida, abrindo mão de tudo aquilo que ele possuía de valor, de importância no seu próprio ser, para declarar que a glória da sua vida estava na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E olha, Paulo tinha muitos motivos para se gloriar em si mesmo. Paulo era uma das pessoas mais religiosas da sua época. Ele era uma pessoa que foi formada na escola de Gamaliel, era uma das melhores escolas teológicas da época. Então ele podia se gloriar na sua religiosidade, mas ele sabia que religião não o levaria de encontro a Deus. Paulo podia ter se gloriado no fato também de ser uma das pessoas mais cultas da sua época. Eu admiro pessoas que falam 4, 5 línguas ao mesmo tempo, idiomas. Paulo era uma dessas pessoas. Uma cultura muito elevada. Mas Paulo não se gloriou na sua cultura. Ele também podia se gloriar no fato de ser um cidadão romano. Cidadão romano tinha uma série de privilégios na época que Paulo viveu aqui nesse mundo. Mas também Paulo não se gloriava no fato de ele ser um cidadão romano. A palavra do apóstolo é: eu me glorio na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é interessante, né, como se pararmos para pensar, como que a cruz, um instrumento de tortura e de vergonha na época de Jesus, destinada àqueles ladrões e malfeitores da pior espécie, como que a cruz se tornou para nós, cristãos, um símbolo de esperança? É curioso isso, né? Assim como o judaísmo tem a estrela de Davi, o budismo tem a flor de lótus, o islamismo tem a lua crescente, o cristianismo tem a cruz. A cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela é o nosso símbolo, o símbolo da nossa esperança. Naquela época, hoje não, mas naquela época a cruz era símbolo de vergonha. Ninguém andaria com uma cruz pendurada numa corrente de ouro, ou não colocaria dentro da sua casa, porque eles mal falavam sobre morte de cruz na época de Jesus, porque era uma coisa vergonhosa. Os romanos, por exemplo, nas suas conversas entre eles jamais mencionavam cruz. E hoje é muito diferente a cultura, né? Que nós já estamos num tempo muito mais evoluído e a cruz simboliza uma esperança para nós. É como, com as devidas proporções, né? É como se nós carregássemos, se um romano carregasse uma cruz naquela época, pendurada no pescoço ou no pulso, ou na sua casa tivesse uma cruz guardada. Era como se nós carregássemos hoje uma guilhotina ou uma cadeira elétrica nos nossos pescoços, nos nossos pulsos. É mais ou menos a comparação é essa. Era um instrumento de vergonha, era um instrumento de tortura e um instrumento de morte. Por que Paulo se gloriava na cruz de Jesus? Porque ele afirmava com tamanha firmeza que a glória da sua vida estava na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele podia se gloriar em outras coisas sobre Jesus. Por exemplo, sobre os ensinamentos de Jesus. Jesus, ele falava como nenhum outro havia falado antes. Quando Jesus pregava, as pessoas se maravilhavam da sua doutrina. Chegavam mesmo a dizer: nunca ninguém falou como esse. Paulo podia se gloriar nos milagres de Jesus. Jesus curava os paralíticos, trazia de volta a vista aos cegos, fazia os surdos ouvirem e até mesmo ressuscitava os mortos, como ressuscitou o filho da viúva de Naim, como ressuscitou o próprio Lázaro. Mas não foi nos milagres de Jesus que Paulo se gloriava. Não foi nos ensinamentos de Jesus que ele se gloriava.
Jesus também teve um nascimento diferente de todos nós. Ele não foi gerado a partir de uma relação de um homem com uma mulher, mas Jesus foi gerado no ventre de Maria por obra do Espírito Santo de Deus. E Paulo podia se gloriar nisso, na natureza de Jesus. Mas também não foi nisso que ele se gloriava. Escrevendo aos Gálatas, ele declara: eu me glorio na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. O formato da cruz, ele é muito simbólico. A travessa vertical da cruz simboliza o fato de Deus ter se humilhado e vindo a esse mundo e tomado a forma de servo, tomado a forma de um homem, para salvar a todos nós. Um Deus que abdicou do seu trono celeste para assumir uma cruz de madeira do Império Romano e abdicou de uma coroa de glória no céu para suportar uma coroa de espinhos aqui na terra. Então a travessa vertical simboliza essa humildade de Jesus, essa humilhação de Jesus. Paulo mesmo escreve que Jesus não julgou com usurpação o fato de ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou e vindo a esse mundo e suportando a morte e morte de cruz. E a travessa horizontal da cruz simboliza a extensão do amor de Deus, que alcança todas as pessoas, independente de raça, independente de cor, independente de cultura, independente de posição social. É um amor que alcança todas as pessoas. E é um amor que quer alcançar o nosso coração cada dia. Então a travessa horizontal simboliza essa extensão de um amor de um Deus que não faz acepção de pessoas, mas que morreu pelo pobre, assim como morreu pelo rico, morreu pelo culto, morreu pelo analfabeto, morreu por aquele de pele escura, por aquele de pele clara, independente de características humanas. Ele entregou o seu filho para morrer naquela cruz por todos nós. E encerrando essa mensagem, eu queria compartilhar com você, no meu ponto de vista, por que Paulo se gloriava na cruz de Jesus. Por que ele não se gloriava em coisas da sua própria vida e ele tinha motivo para isso? Por que ele não se gloriava em outras coisas a respeito de Jesus e ele também tinha motivo para isso? Mas ele declara de uma maneira tão singular: eu me glorio na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E a primeira razão pela qual Paulo se gloriava na cruz de Cristo é porque na cruz ele via e ele recebia o perdão pelos seus pecados. Se você quer saber a seriedade como que Deus trata o pecado, é só você olhar para a cruz e ver Deus entregando o Filho dele ali naquela cruz, para que eu e você tivéssemos o perdão pelos nossos pecados. Aquela cruz não era o lugar de Jesus. A Bíblia fala que ele foi sem pecado, mas ele se fez pecado por nós, para que nós pudéssemos viver uma vida abundante, para que ele nos desse a liberdade da penalidade do pecado. A Bíblia declara que todos pecaram e carecem da glória de Deus, e que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então Paulo olhava para a sua própria vida, via os seus pecados, e não via outra forma de ele ter o perdão dos seus pecados, a não ser através do sangue de Jesus, derramado ali naquela cruz. Por isso Paulo se gloriava na cruz. Um dos motivos era esse, porque ali ele tinha o perdão dos seus pecados. João, quando escreve sua primeira carta, ele diz que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, de todo o pecado. Então Paulo entendia que na cruz de Cristo ele tinha o perdão dos seus pecados. E o segundo motivo pelo qual Paulo se gloriava na cruz de Jesus é porque na cruz de Jesus ele conseguia compreender o tamanho do amor de Deus
por mim e por você. Um Deus que deixou a sua glória e veio a esse mundo, sofreu aqui nesse mundo, foi humilhado, rejeitado entre os homens, foi açoitado, sofreu na carne e foi pregado naquela cruz. Tudo isso porque Deus me ama e Deus ama você. Sabe? Cada gota de sangue de Jesus derramado naquela cruz era como se ele estivesse dizendo para mim e para você: eu amo você, eu amo você, eu amo você. Não existe um amor maior do que esse, do que alguém dar a sua própria vida em favor de outro. E foi isso, exatamente isso que Deus fez. Entregou o seu Filho unigênito, único gerado, para que nós pudéssemos ser salvos. Esse é o amor de Deus. Um amor que não olha para as minhas falhas, para as minhas transgressões, mas me ama assim como eu sou, te ama assim como você é. Por isso Paulo declarava de uma maneira singular: eu me glorio na cruz de Cristo. Não há outra coisa nesse mundo pela qual faz sentido que eu me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E o que nós temos vivido no mundo hoje tem mostrado isso para nós. Por mais que nós possamos fazer aqui nesse mundo, nada pode nos purificar dos nossos pecados. Somente o amor de Deus e a entrega de Jesus naquela cruz, no nosso lugar. Não há nada que eu possa fazer. Não há nada que você possa fazer. A palavra de Deus, em Efésios capítulo 2, verso 8, declara que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, é um dom de Deus. Nem vem de obras, para que ninguém se glorie, porque está escrito: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Por isso aquele jovem evangelista na praça disse para aquele outro rapaz: muito tarde demais, não há nada que você possa fazer. Tudo o que precisava ser feito, Jesus já fez por mim e por você naquela cruz. Aquela cruz, símbolo na época de vergonha e de dor, para nós é o símbolo de esperança, que declara a seriedade como Deus trata o pecado, como o pecado é importante para Deus. A palavra de Deus chega mesmo a declarar que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, de forma que Ele esconde o seu rosto de nós e não nos ouve. Mas quando nós confessamos os nossos pecados e clamamos o sangue de Jesus derramado naquela cruz no nosso lugar, eu e você temos o perdão dos nossos pecados. Aquela foi a maior expressão do amor de Deus por mim e por você. Um Deus que preferiu vir a esse mundo e morrer no nosso lugar, no seu lugar e no meu lugar, a voltar para o céu sem você, junto com Ele. Um Deus que abriu mão de toda a sua glória para vir aqui sofrer nesse mundo, para que nós tivéssemos essa vida abundante que Jesus prometeu para mim e para você. Sabe, terminando, a cruz também simbolizava para Paulo a glória futura que ele teria. Um dia, quando nós fechamos os nossos olhos aqui, eu e você, todos nós que já entregamos a nossa vida para Jesus e aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, um dia nós vamos abrir os nossos olhos lá na eternidade com Deus e vamos estar para sempre com Deus. Há uma eternidade lá na frente e ela é para sempre e para sempre. E a grande pergunta é: onde eu e você vamos passar a eternidade? E a decisão que nós fazemos agora nesse tempo, enquanto estamos vivos, ao lado de Jesus, a decisão de nós entregarmos nossa vida para Jesus como Senhor e Salvador ou não, é que vai decidir onde eu e você vamos passar a nossa eternidade. Naquela cruz foi colocada uma placa pintada à mão, escrito em grego, em hebraico e em latim: Jesus é Rei. Naquela cruz Jesus sofreu as dores da humilhação, Jesus sofreu toda a agressão dos soldados romanos.
Naquela cruz, Jesus teve suas mãos e seus pés perfurados. Naquela cruz, Jesus agonizava e olhou para o seu pai e disse: meu pai, por que me desamparaste? Quando ele tomou sobre si os pecados de todos nós. E naquela cruz, Jesus deu o seu maior brado de vitória. Está consumado. Aquele não foi um brado de medo. Aquele não foi um brado de terror. Aquele não foi um brado de sofrimento. Aquele foi um brado de vitória. Meu Pai, o seu plano para a salvação da humanidade, a sua maior prova de amor pelas pessoas, está consumada quando eu estou entregando a minha vida aqui na cruz. O que estava consumado? Terminando. O ministério terreno de Jesus estava consumado. O jugo pesado da lei estava consumado. O sacrifício de Jesus aqui nesse mundo estava consumado. A maior prova do amor de Deus estava consumada. Por isso Jesus deu aquele brado. Não um brado de medo, mas um brado de vitória. Um brado de realização e um brado de completude. E ali, quando Jesus entregou o seu Espírito para Deus, ele cumpriu o maior projeto de amor e de salvação para todos nós. Eu quero terminar essa mensagem hoje num dia especial, num dia de ceia, onde nós vamos relembrar o sacrifício de Jesus naquela cruz por nós, conforme Ele mesmo nos orientou a fazer. Fazer isso sempre lembrando, um dia, há mais de 2000 anos atrás, Jesus entregou a sua vida no nosso lugar. Eu quero terminar dizendo para você, quando Jesus estava para ser crucificado, ele foi levado a Pôncio Pilatos para ser julgado. E Pôncio Pilatos, não vendo nenhum crime em Jesus, nenhum pecado em Jesus, nenhum erro em Jesus, e constrangido, sem querer condená-lo, ele deixa a decisão para que o povo pudesse tomar. E aqueles que clamavam Jesus com hosanas, bem-vindo que vem em nome do Senhor, na segunda-feira, na sexta-feira, já pediam a sua cabeça. Optaram por que soltassem Barrabás e que Jesus fosse crucificado. E gritaram em alta voz ali, naquelas ruas em frente à casa de Pôncio Pilatos: crucificam, crucificam. E antes deles gritarem, Pilatos faz uma pergunta para o povo, principalmente para os líderes fariseus naquela época, saduceus, escribas: já que vocês querem que solte Barrabás, o que eu farei de Jesus, chamado Cristo? E a multidão gritou: crucificam, crucificam. E essa pergunta de Pilatos tem ecoado esses anos todos e chega até nós nessa noite de domingo, requerendo uma resposta minha e sua. O que eu farei de Jesus, chamado Cristo? O que você tem feito de Jesus, chamado Cristo, na sua vida? O que ele representa para você? O que ele representa para mim? Será que foi só mais um profeta na história do povo? Será que foi um espírito de luz? Quem era Jesus? Quem foi Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Essa pergunta foi feita para Pedro. E Pedro declarou para Jesus: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Essa noite, celebrando a ceia, o memorial que Deus deixou para que nós celebrássemos, Jesus bate a porta do nosso coração. Enquanto você está ouvindo essa mensagem, Deus está batendo a porta do seu coração. O Espírito Santo de Deus está completando essa palavra no seu coração. E a pergunta que não quer calar, e a pergunta que exige uma resposta minha e sua, é: o que farei de Jesus, chamado Cristo? Que eu e você possamos responder essa noite, quando vamos participar da ceia do Senhor,
nós faremos de Jesus Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós vamos abrir a porta do nosso coração. E essa é uma porta que só pode ser aberta por dentro. Jesus não vai arrombar essa porta. Ela só pode ser aberta por dentro. É uma iniciativa nossa. É uma decisão minha e sua. Mas é uma decisão que tem repercussões para toda a eternidade. E é uma decisão que vai definir onde eu e você vamos passar a nossa eternidade. Que essa noite você possa estar dizendo sim para Jesus. Respondendo a essa pergunta de Pilatos, eu e você possamos estar dizendo: nós faremos de Jesus chamado Cristo o Senhor e Salvador das nossas vidas. Eu quero terminar esses momentos de palavra. Logo mais nós vamos participar da ceia nos nossos lares. O nosso pastor José Pontes gravou toda a consagração dos elementos da ceia. E assim que terminar essa mensagem, se você participa da nossa igreja, eu queria convidar você a abrir na página onde está feita a consagração dos elementos da ceia, lá na igreja. E que você participasse com a sua família, apesar de online ainda, porque é o momento que nós estamos vivendo hoje, que você participasse com a sua família desses momentos de celebração, de consagração dos elementos com o nosso pastor. E que após a consagração dos elementos, que você possa ceiar com sua esposa, com seu marido, com os seus filhos. Lembrando que um dia, há mais de 2000 anos atrás, Deus entregou o seu Filho a esse mundo, para que eu e você tivéssemos o perdão dos nossos pecados. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quero terminar esses momentos com uma palavra de oração. Queria convidar você a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça, e nós vamos fazer uma oração de entrega nessa hora, de entrega das nossas vidas para Jesus, para depois nós podermos participar da ceia, lembrando do grande amor de Deus que alcança a todos nós. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, essa noite, um domingo especial para nós, quando nós podemos celebrar o memorial que o Senhor deixou para que nós celebrássemos, da sua crucificação, da entrega do seu corpo e da entrega a Deus da sua vida, no nosso lugar, em nosso favor. Pai, nós queremos declarar que nós não merecíamos isso, que nós não merecemos isso, mas por causa do seu grande amor, com que o Senhor nos amou, nós tomamos posse, Senhor, do sacrifício de Jesus naquela cruz, no nosso lugar, e clamamos o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, para a purificação dos nossos pecados. Que quando nós participarmos da ceia essa noite, Senhor, nós estejamos com as nossas mãos limpas e as nossas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. Nós te agradecemos pelo teu grande amor com que nos amou, por ter entregado o seu Filho unigênito por nós, para que nós tivéssemos vida, por saber que Jesus é o único caminho, que Jesus é a verdade e que Jesus é a vida, e que ninguém vem ao Pai, que ninguém vai ao Pai, que ninguém pode passar a eternidade com o Pai, a não ser através de Jesus. Ele é a ponte que nos liga e nos religa ao Senhor. Então nós te louvamos e te agradecemos essa noite, Pai, porque hoje nós podemos entregar nossa vida para Jesus, entregar tudo que nós somos e também tudo que nós não somos, para que o Senhor faça uma grande obra de transformação nas nossas vidas. Nós o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida. Declaramos nessa noite que o Senhor tem controle sobre as nossas vidas, que nós te amamos e que vamos celebrar esse memorial. Grato, Senhor, por teu sacrifício naquela cruz, por ter entregue a sua vida no nosso lugar e em nosso favor. Nós te louvamos, Senhor. Nós glorificamos o teu nome, exaltamos o teu nome nessa noite e declaramos, Senhor, que a nossa vida pertence ao Senhor. Nós nos entregamos ao Senhor, a Ti, ó Deus, como Senhor e Salvador das nossas vidas essa noite. E nós fazemos essa oração em nome
de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que você possa agora participar com sua família dos momentos de consagração dos elementos da ceia, baixando vídeo lá na nossa igreja, quando o pastor consagrou os elementos, e possa participar com alegria da ceia na sua casa, na sua família, trazendo à memória para sua esposa, seu marido e seus filhos o sacrifício de Jesus por nós naquela cruz. Longe de mim, gloriado, a não ser na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Que essas palavras do apóstolo Paulo sejam realidade na minha vida e na sua vida. É o que eu desejo essa noite, em nome de Jesus. E que a graça do Deus Pai poderoso, Criador de todas as coisas, pelo poder da sua palavra, que o amor de Jesus, que entregou a sua vida naquela cruz no nosso lugar, e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós essa noite, que estamos participando desse momento de culto e de celebração. Esteja sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas e sobre a nossa família, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Graça e paz do Senhor, o favor de Deus sobre a sua vida.